Todos nós temos uma história de sucesso, mas para chegar ao lugar mais alto do pódio, é preciso coragem para se desafiar, para enfrentar erros e acertos, desafios e conquistas. E nos bastidores de uma vida a gente sabe que é ali que acontecem as coisas. A gente forja as vidas nos bastidores. E está começando agora mais um Bastidores da Vitória. Um dos grandes orgulhos da minha vida foi poder participar como jornalista da cobertura de 5 Olimpíadas. Mas eu sempre me perguntei como é que esses mega eventos são formados, são organizados, que estrutura, que mega estrutura que tem que ter. E eu vou conversar hoje com um jornalista que vai contar tudo para a gente desse bastidor. Eu estou recebendo o Mário Andrada, é jornalista com passagens pela Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, TV Cultura, Rede CBS, Telenotícias, foi correspondente internacional em Paris, Londres, Estados Unidos, editor executivo da Reuters para a América Latina. Para quem não sabe, a Reuters é uma grande agência de notícias do mundo. O Mário também foi diretor executivo de comunicação e engajamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio e atualmente é colunista da Poder 360, é isso? É isso. Aliás, bem interessante, gostei muito. Mário, muito obrigada por você estar aqui comigo, viu? Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui e é um prazer lembrar esse período que foi tão divertido. Quando você participou dessa organização do Rio 2016, te surpreendeu? Falar, agora você vai organizar, você que é jornalista, correspondente, agora eu quero que você pare para organizar um mega evento como esse. Não me surpreendeu, mas essa notícia veio aos poucos. Eu recebi primeiro um convite para ser o gerente de comunicação, que eu já achei bem divertido. Daí eu comecei lá como gerente. E aí eu fui meio... O comitê é um bicho em metamorfose constante, né? Porque tá atrasado, tá adiantado e tal. Não sei, você que vai me contar. E aí eu acabei virando diretor executivo, mais ou menos 1 ano e meio antes dos Jogos, bem na reta final. O que eu posso te dizer, Silvia, é que assim, é muito divertido. Ai, que bom! Muito legal. Quando a coisa é divertida, aí é ótimo. Foi uma aventura não é trabalho. Incrível, não é trabalho. Eu não vou contar isso, porque senão os caras não vão me contratar mais, mas eu faria de graça de novo. Mas não importa, mas aí você está dizendo que não importa se você teve problema ou não, você se divertiu, porque você estava fazendo uma coisa bacana. Muito legal, muito legal. Que te fascinava. E a sua expertise como jornalista ajudou para você montar, organizar as Olimpíadas no Rio? Ajudou, porque... Você já tinha vindo de algum lugar, visto o que dava errado e o que não dava? Eu trabalhei um tempo como do outro lado do balcão, eu trabalhei 10 anos na Nike. E a Nike é uma empresa de eventos, mais do que uma empresa de material esportivo. Então eu tinha uma experiência boa em organização de eventos. E tinha uma coisa que eu acho que é mais importante, essa vontade de fazer um evento diferente toda vez. Desafio, né? Não, tá tudo organizado, então vamos mudar isso aqui, mas vai desorganizar. Vamos desorganizar primeiro, depois a gente organiza de novo. Isso eu aprendi na Nike e isso foi muito útil no projeto olímpico, digamos. Eu queria começar pela escolha da sede. Como uma cidade é escolhida para a sede de uma Olimpíada? O que ela precisa fazer? Quais são os desafios dessa cidade? Então, até 2016, as cidades se candidatavam. E aí chegou uma época, um pouco antes, lá por 2015, que algumas cidades começaram a retirar as candidaturas. Então, por exemplo, Estocolmo estava interessado em fazer os Jogos de Inverno, daí fez uma consulta popular e a maioria da população falou, não queremos. Então, Estocolmo saiu. Tinham outras cidades que tinham medo de um jogo de cartas marcadas, então Budapeste não confiavam. Entrou, depois saiu. E aí teve a famosa Agenda 2020, que foi, na verdade, votada em 2016, onde o COI mudou o esquema. Então, o COI agora convida algumas cidades. Comitê Olímpico Internacional convida as cidades a se candidatar. Eles escolhem. Então, você pode ser candidato a ser convidado. Mas você não é mais candidato aos Jogos.
As más línguas dizem que isso aconteceu por causa do Rio, por causa da preparação do Rio, que não estava nos padrões olímpicos, mas não foi por isso, foi mais para o COI ter um controle de magnitude. Sem querer desmerecer nenhuma cidade no mundo, mas vamos supor que está na época da candidatura e o COI recebe candidatura de Osasco, Carapicuíba e Maricá. As outras cidades não se inscreveram. Eu não tenho nada contra nenhuma dessas 3 cidades, mas acho que seria difícil elas organizarem os Jogos Olímpicos. Então, para garantir que o nível das cidades atenda aos interesses comerciais, políticos e filosóficos do COI, eles mudaram o esquema. Então, hoje em dia, a cidade precisa sinalizar interesse, aí a cidade passa por um processo quase que de pré-seleção, e aí, a partir de um certo momento, o COI faz os convites e essa cidade é escolhida finalmente numa Assembleia Geral do COI. O caso de Paris, por exemplo, foi o primeiro que caiu nessa escolha, digamos assim. Mas Paris se candidatou? Paris se candidatou, mas acontece que quando Paris estava... Primeiro assim, depois do jogo, quando Paris assistiu os Jogos de Londres, a França falou também, quero. Por quê? Porque os Jogos de Londres foram muito bem sucedidos do ponto de vista comercial, do ponto de retorno vista... Retorno para Londres, para Inglaterra. Retorno para Londres, retorno para o COI, retorno para os patrocinadores. Foi um Jogos que não teve grandes problemas, teve um problema de segurança uma semana antes de começar, mas depois ele foi tranquilo. Os ingleses tinham bastante dinheiro, tinham bastante organização e tal, e foram jogos magníficos. Aí vizinhos, né, do outro lado do canal, daí Paris falou, também quero. Também quero. E o COI ficou muito contente de ter Paris, uma capital... Mas não tinha uma coisa também com os Estados Unidos? Vou chegar lá agora. Tá. Aí estava tudo ensaiado para Paris. Inclusive, Paris foi divertido porque foi uma estrutura nova, não era a Federação Francesa, o Comitê Olímpico Francês. O Tony Stanguet, que é o diretor-geral, cumpriu o papel que o Seb Coe teve em Londres. Ele era um atleta, ele tinha trânsito na política, mas ele tinha um projeto novo para a França. Aí estava todo mundo feliz com Paris vai ser ótimo e tal. E aí apareceu a candidatura de Los Angeles. Tipo, também quero? Tipo, nós também vamos entrar nessa. Para competir com vocês. Tá. E aí, o projeto de escolha ficou meio em xeque. Porque como é que nós vamos escolher entre Los Angeles e Paris? Aí teria que ter um outro critério do COI. Aí o COI fez o critério diplomático, chamou todo mundo para uma mesa, trancou a porta, falou como é que a gente resolve. Eu não estava lá dentro, mas eu estava lá perto, estava no mesmo hotel. E aí foi feito um acerto assim. O COI falou, Paris está mais adiantada, a gente está precisando está na hora de uma Olimpíada Europeia, porque teve uma Olimpíada na América do Sul e teve uma na Ásia. Então, a gente está pensando em fazer Paris primeiro. Aí Los Angeles falou, mas não sei se a gente vai ter dinheiro para sustentar o comitê organizador por mais 4 anos. O comitê organizador de Los Angeles já estava todo montado e já estava com gente trabalhando e tal. E aí o COI resolveu do jeito que ele costuma resolver muitos dos problemas. Falou, não, quanto custa? A gente banca. Aí o COI bancou, não sei qual é o formato e... não tenho ideia dos valores atualizados, mas na época era uma conta de 500 milhões de dólares. Ele bancou 4 anos do Comitê de Los Angeles. Para esperar a vez deles. Para esperar a vez deles. E aí ele encaixou Paris e logo em seguida Los Angeles. Do ponto de vista empresarial e comercial, golpe de mestre, porque... Já tenho 2 garantidas. Eu tenho 8 anos de negócio garantido. E com isso ele conseguiu vender... por exemplo, direitos de TV, publicidade... Dá tempo, né, Mário? Deu para os 8 anos. Dá tempo. O COI ganha mais ou menos... ou lucra, depende do que você quiser pensar. Mas ele tira mais ou menos 4 a 5 bi de dólares por Jogos Olímpicos. 4 a 5 bi? Para ele? COI? Para a Organização Olímpica, para o movimento olímpico. Isso? Mas isso vem de onde? Isso vem de direitos de televisão, grande parte, e vem de patrocínio. Os famosos patrocínios olímpicos do COI. Então, por exemplo, Coca-Cola, Panasonic, Nossa. Atos, Omega,
E as televisões também, principalmente a NBC dos Estados Unidos. Foi o primeiro fortuna, contrato de direitos acima de $1 bilhão. Uau, como roda dinheiro nisso, hein? Roda um troco. Roda. Mas também tem uma grande repercussão, né? A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é tradicionalmente o evento de maior audiência no planeta. O Mário já deve ter ido em muitas, né? Ou não? Eu fui em algumas, não fui em muitas, mas eu fui em Sydney, Mário, que emoção, Atlanta, que Londres isso? e Rio. Que emoção você saber que você está num lugar que o mundo inteiro está ali vendo, legal. que você é um privilegiado. Eu não sei, acho que a minha foi em 90... não lembro qual foi. Foi a de Los Angeles. Que data que era? 84. Eu lembro que eu estava sozinha. Você foi com 10 anos? Obrigada. 84, eu lembro que a gente ganhou ingresso, mas era tudo separado. Então, quando eu estava naquela Olimpíada que voou aquele... Teve O aquela cara coisa voou, voando. Astronauta. O astronauta Com a mochila voando, com a foguete. mochila. Aquilo para mim, e eu chorava, porque eu não tinha ninguém nem para conversar, para falar, porque foi separado. Então, a cerimônia de abertura e de encerramento também é fora de série. Isso daí, essa preparação também é feita no caso, pela cidade ou pelo COE? Tudo em conjunto? Não, pela cidade. Pela cidade. No caso de Paris, a gente está tendo uma coisa diferente, né? Não vai ter abertura, vai? Vai ser... Não, a abertura vai ser na rua? Vai ser no Rio Sena. Então, essa coisa da abertura foi meio assim, por exemplo, eu lembro que na época do Brasil, a gente queria colocar em Copacabana, em Pão de Açúcar. Aí Paris pode colocar no Sena? Não, mas isso é normal na política esportiva. Tinham coisas que pra gente não permitiram. Por exemplo, a primeira ideia era colocar em Copacabana. Imaginou que delícia a abertura aí lá? Eles alegaram falta de segurança e tal, problema de segurança. Depois, quando o Maracanã começou a atrasar, já com toda a preparação em andamento, a gente fez um projeto paralelo para a Praia de Botafogo ali. Ai, que seria lindo, Pão de Açúcar. E eles também não toparam por causa de trânsito. Ele falou, vai dividir a cidade em dois, o trânsito vai colapsar. No Rio de Janeiro é complicado, né? Não era tanto assim, mas é. Agora, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, você falou de Los Angeles, você estava nos Jogos. Eu fui para Atlanta como repórter pelo JB e fui para Sydney com a Reuters. As agências, como elas cobrem vários eventos, elas fazem um pool e elas têm ótimos lugares. Tanto de ingressos como posições de comentarista e tal. E eu estava em Sydney na primeira fila. Uau, que máximo! Cerimônia de abertura. E a cerimônia de abertura começa, entram uns cavalos, uns cowboys, tipo a Conquista da Terra. E um cavalo parou assim, a 10 centímetros do meu nariz. Com aquele bufando e tal. E eu falava, não Você não se mexia. Eu tô aqui, mas tô sentindo o cheiro, sabe? É uma emoção grande. Impactante. E no Rio teve ainda uma situação assim, surreal. No Rio eu fui também, hein? No Rio eu fui também. Teste da cerimônia. Que eles chamam em inglês de full dress rehearsal. Um ensaio completo. Tá. Então foi um dia antes. Pro qual ver se não tinha nenhuma coisa que, sabe, coisa política e tal. Um ensaio. Tá. Para ver se funcionava tudo. E aí você abre esse ensaio para os voluntários e para o pessoal do comitê, o pessoal da prefeitura, todo mundo que está trabalhando. Tá. Então era assim, Maracanã lotado. De pessoas? 80 mil. Deixaram... 80 mil. Só de voluntário tinha quase 40 mil. Tá. Funcionários. Só de quem estava trabalhando mesmo. Tá bom. Mas com ingresso sentadinho na arquibancada. Então, o Maracanã lotado, tudo pronto, vai sair a cerimônia na íntegra. E eu tive que andar até o centro do gramado e agradecer a presença e falar das regras. Você que falou? Que legal. Não podem ser fotografados, não podem filmar, não vamos contar para ninguém, porque as pessoas têm essa emoção, porque era a cerimônia inteira. E aí é bem louco, você se caminhando até o centro do Maracanã, olha o Maracanã lotado e você falando no microfoninho lapela. Não é uma emoção? Pra todo mundo. Eu me lembro na hora, falei, putz, minha mãe vai perder essa. Não, mas pra você, né? Uma coisa assim, você fala, olha onde eu tô. Eu tô aqui comandando um dos maiores mega eventos que o Brasil viu, que é a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E você lá no meio, comandando tudo aquilo. É uma grande emoção, né? Foi um negócio inesquecível. E aí teve a polêmica. No ensaio, a gente fez os diretores, que era o Fernando Meirelles, Daniela Thomas e o Andrusha Waddington. Eles fizeram uma brincadeira
com a garota de Ipanema. Então a Gisele vem caminhando, e aí quando ela tá chegando, passa um trombadinho e rouba a bolsa dela. Fizeram essa brincadeira? Depois a gente soube que era brincadeira. Na hora a gente achou que tava no roteiro. E aí foi um escândalo, porque no dia seguinte os jornais abriram trombadinha na cerimônia, tal, não sei o quê. O COI claro que não. levantou a mão e tal. E eu fui falar com o Fernando, e aí? Não, era só um teste, a gente não vai fazer isso na final, mas a gente queria saber. No fim, era uma estratégia deles para ter isso comentado e não ter comentado os outros detalhes da cerimônia. Olha, para chamar atenção para isso? Não, era só para comentar no jornal. Você pedir que 80 mil pessoas não comentem nada depois de ver o ensaio da cerimônia de abertura. Claro, eu vou contar para minha mãe, vou contar para minha tia, vou contar para todo mundo. Então eles criaram essa desculpa, sabe? Esse momento exótico e triste. E os comentários ficaram nisso. Só nisso. Olha que estratégia, hein? Mais do que nas outras coisas que apareceram. O avião do Santos Dumont, várias outras coisas. Mas 5, 6 horas de tensão com o telefone, todo mundo ligando. Como é que vocês Imagina, olha, como é que deixa um trombadinha fazer isso no ensaio? Não pode. Agora, em relação ao Rio, então... Ao Rio não, ao Sena. Aí vai pra rua. Então, em Paris, vai pra rua. Vai pro Sena. Como é que vai ser? Eles vão entrar, parece que são 120 barcaças. Então, vão ter arquibancadas dos dois lados do Sena. E os atletas vão passar em barcos, um para cada país. E aí o barco dá a volta na cidade inteira e chega ali perto da Torre Eiffel, em Trocadero. E aí os atletas descem e nesse espaço de Trocadero tem uma estrutura parecida com um sambódromo. Arquibancada dos dois lados e uma faixa no meio. Ali vão ter os discursos do presidente Bá, do Macron... Ali vai ter o Acendimento da Pira, e ali vai ter um pouco de coreografia, um pouco de festa, uma baladinha ali em Trocadero. E durante os jogos, toda noite vai ter um agito ali, e todos os medalhistas vão passar por ali para ter uma foto em Trocadero e tal. O que eu ainda não consegui saber é como é que vai ser a ordem. Tá. Porque normalmente começa... Dança, discurso, e os atletas festa não tem ainda. Fim. Tá, entendi. Então eu não sei como eles vão inverter. Eles conseguiram 2 autorizações que a gente não conseguiu. Eles conseguiram essa autorização de fazer no Sena. Conseguiram uma autorização importante de fazer Roland Garros. Então, o tênis, Roland Garros, porque vocês queriam também tirar alguma coisa de lá? Não, a gente nem pensou, porque a gente não tinha nada de tênis muito... O tênis vai ser realizado nas quadras de Roland Garros. De Roland Garros. Que são quadras de saibro. E o calendário do tênis internacional é assim, começa na Austrália com quadras duras, aí faz a primeira parte do ano com quadras duras, daí vem para a América do Sul já com saibro, aí prepara aí Mônaco, Roma, tudo saibro até Roland Garros. Quando acaba o Roland Garros, os tenistas vão treinar na grama para Wimbledon. E saem de Wimbledon, começa a treinar em quadra rápida para os Estados Unidos. Os nossos jogos, o COI exigia quadra rápida. Por quê? Porque os atletas saíam do Olimpíada do Rio e iam... Para poder ter a sequência. Para não interromper a preparação do US Open. Mas é interessante isso. Quer dizer, de acordo com a preparação deles, eles colocaram... no calendário anual do tênis. Tem a fase de quadras rápidas, saibro, grama e quadras rápidas. E aqui no Brasil queria fazer fora também? Não conseguiu? A gente não tinha outra opção, né? Tá. Porque aqui no Brasil não tem... Apesar do Brasil Open, que é feito no Jockey, mas naquela época não tinha e não era um torneio. Roland Garros é um dos 4 do Grand Slam, então se justifica. Essas decisões de pegar, por exemplo, lugares históricos, isso aí é normal, né? Quando tem uma Olimpíada num lugar. Então, a Torre Eiffel para o vôlei que vai ter. Vôlei vai ser Torre Eiffel, Versailles vai ser Versailles para o hipismo vai ser todo lá. Agora, eu fiquei meio assim com o surf. Quer dizer, não foi a única. Paris e o surf vai ser no Tahiti. 26 horas de voo de Paris. Isso é bem inédito. Isso é bem inédito. A gente sofreu um pouco com isso e o COI bateu. Foi só o COI. Mas, enfim. Por exemplo, a meca da canoagem no Brasil é Foz do Iguaçu. E a gente teve que fazer uma piscina de canoagem em Deodoro. Porque a gente não queria... A gente queria que todos os atletas ficassem no Rio. Tinha uma pressão muito grande de várias entidades e do COI também,
para levar o iatismo para Búzios, por causa da poluição na Baía da Guanabara. E a gente resistiu, não levou. Essa foi a única batalha que a gente ganhou. Vai ser Tudo no Rio. tudo no Rio e iatismo vai ser na Baía de Guanabara. Primeiro, você quer fazer onde seja mais favorável para os seus atletas. Claro. Então, no iatismo, o Torben deixar põe vamos competir aqui, porque aqui a gente... Ele estava falando especialmente da Martini e da Caena, que na Baía de Guanabara não tem para ninguém, entendeu? É. E tinha uma galera, principalmente a galera de Wind, queria fazer em Búzios por causa dos ventos, e é um vento mais linear e mais rápido. Mas ajudava só o Wind e prejudicava os outros. Então, assim, o país organizador tem algumas vantagens que ele usa para favorecer os seus atletas. Tá. Teahupo foi um jeito deles homenagearem as colônias francesas. E é estranho, porque assim, tem praias na França que o pessoal surfa e que tem campeonatos. Sim. Mas Teahupo... Isso é bem inédito mesmo. É a melhor onda do mundo, é a praia mais perigosa do mundo. Vai ser emocionante, hein? Então eles quiseram levantar o nível. Eu penso, mas ninguém me disse, o visual do surf no Japão não foi aquilo que se esperava. As ondas eram pequenas, a praia era quase que uma praia urbana, assim, sabe? Não tinha aquele astral. E aí acho que os franceses foram para Teahupo e falaram, olha, Teahupo na prática é o Maracanã do surf, não tem como mudar. Agora, você tem eu estava vendo o sentido de receber esses atletas, né, vai ser a primeira vez, tem umas coisas inéditas que acontecem em Paris. O hipismo, por exemplo, hipismo, adestramento, tem a presença feminina. Eu estava vendo aqui, o único esporte que vai ter equilíbrio, por exemplo, prova de salto, adestramento, cross country, mulheres e homens, éguas e cavalos competem pela mesma medalha. É a única atividade. Por quê? Porque cavalo e égua é a mesma coisa? Não tem força diferença? Porque vão ganhar a mesma medalha, mesmo prêmio, é a única modalidade, não é? É a única modalidade. Hipismo. Duas coisas. Paris é a primeira edição dos Jogos Olímpicos na história que vai ter 50% de atletas mulheres e 50% de atletas homens. É a primeira vez que vai ter igual. Em Tóquio, pra você ver como esse objetivo é buscado e pesquisado, em Tóquio eles chegaram a 48% de mulheres. Que eles já queriam que fosse meio a meio. 48% é quase meio a meio. Sim, um bom político bastante. fala que é meio a meio. E eles, agora é 50%. A questão do hipismo é assim, os cavalos em geral, os cavalos são mais fortes e mais robustos que as éguas, mas como não tem discriminação no mundo animal assim tão grave como entre os humanos, existem inúmeras histórias de éguas que ganham de cavalos tanto no turf quanto no hipismo. Inúmeras. Então não tem grande diferença... De força, de potência. De força, de potência. Até o final dos anos 70, o hipismo subia muitos obstáculos. Agora chegou num nível que não dava mais. Então agora os obstáculos não são tão altos, por padrão olímpico, são de 1,60 m. E eles trabalham muito com a posição dos obstáculos, com a dificuldade da pista. Então, nesse universo, as éguas podem competir tão bem quanto os cavalos. E as amazonas competem tão bem quanto os homens. Não tem uma diferença de força ou de... É muito polêmico a questão das mulheres, mas no hipismo não tem vantagem você ter um cavalo... Você pode ter uma égua... Uma das éguas mais famosas do mundo do hipismo era uma égua que chamava Miss Globo, era montada pelo Filipinho. Nos anos 70, uma égua de propriedade da família Marinho era o melhor cavalo do mundo e era uma fêmea. Uhum. E nos últimos edições dos Jogos, praticamente sempre teve uma mulher no pódio, ou ganhando. Do adestramento. No adestramento elas dominam. No cross-country tem ótimas amazonas, inglesas e neozelandesas. Ótimas, assim, multimedalistas. E no hipismo tem várias mulheres. A filha do Bruce Springsteen, por exemplo, é uma amazona de primeiro nível, foi da equipe americana em Tóquio e deve ser da equipe americana de Paris. Olha, meu ídolo. Bruce Springsteen. E a filha dele monta um arrasa. Muito, muito bom. Ô, Mário, eu queria abordar essa questão da mulher nas Olimpíadas, né, nos Jogos Olímpicos. Você viu essa evolução,
A gente está falando agora, né, 48%, agora finalmente se consegue 50%, mas foi uma luta e tem sido uma luta grande, né? Uma luta enorme. É uma luta enorme. A origem dessa luta foi a formação do olimpismo moderno, o Barão de Coubertin e tal, que tem textos do Coubertin, vários textos, dizendo que e as mulheres ficam na arquibancada aplaudindo. Não podiam competir. Não podiam competir. Durante um tempo, as mulheres não podiam correr maratona na rua. Nos anos 60, uma mulher se escondeu e quando largou, ela entrou e a polícia foi lá para tirar ela. Era Existe Olimpíada? Não, isso maratona de rua. Tá. Então, nos jogos, elas não podiam. Durante uma boa parte dos jogos, eu não lembro quando que elas entraram, foram admitidas 3 ou 4. E o mundo do esporte está repleto de injustiça para as mulheres. Teve um caso famoso de 2 corredoras da Índia, que eram as melhores do mundo, tinham tempos ótimos, iam para as Olimpíadas, e aí, para não prejudicar algum atleta homem, elas foram acusadas de... Elas foram acusadas de não serem mulheres de verdade, que tinham um componente de testosterona muito alto, e elas foram banidas do esporte. Tem uma atleta australiana, Semeneva, que era considerada masculina demais, e os testes são... Então, o mundo do esporte foi muito injusto com as mulheres, principalmente nos Jogos Olímpicos. E as mulheres, de certa forma, esfregaram isso na cara do mundo do esporte, porque tem mulheres... Nádia Comaneci, Maria Mutola, tem nadadoras incríveis, Kate Ledeck e tal. Então as mulheres acabaram tendo que conquistar esse espaço na marra, e depois que elas conquistaram, elas, enfim, esfregaram isso nos homens. Essa discussão, Silvia, vem de muitos anos e vai durar muitos anos. Agora que as mulheres são 50% dos jogos, tem uma discussão muito importante em relação aos atletas trans. Isso. Se eles podem ou se eles não podem. Essa polêmica chega no COI, quando você também estava lá. Dentro. Como nós vamos fazer? Vai ter, não vai ter? Como é que foi para você isso? Bom, primeiro o COI tem 120, 130 anos, alguma coisa assim, talvez um pouco mais. Nunca teve uma presidente mulher. Verdade. Tem uma hipótese de ter uma concorrente mulher na eleição que substitui do substituto do Thomas Bach. Ele, de vez em quando, fala que vai apoiar uma nadadora da Rodésia, que é presidente da comissão de atletas, para ser candidata. Mas não é fácil. É uma instituição muito tradicional. Ou muito machista. As duas coisas. Tá. Os Jogos Olímpicos começaram a ser fundados ou trabalhados pelo Coubertin numa época de crise da Europa, sabe? Crise social, crise intelectual. Então, os Jogos Olímpicos eram uma saída. Logo depois, você teve todo o movimento nazista. Então, é fato histórico e comprovado na literatura, vários desses caras se abrigaram no COI. Porque eram nobres europeus. A família real britânica, na época do nazismo, era nazista. Eles, hoje, isso é consagrado nos livros. Não é que era um nazista praticante, mas tinha uma predileção política pelo nazismo, pela extrema-direita nazista. Então, aí tivemos os Jogos de 36, que foram os Jogos do Hitler. Eram Jogos Olímpicos desenhados para mostrar a supremacia do homem branco ariano. E aí tem umas histórias assim engraçadas. Primeiro, um conhecido dos brasileiros, muito conhecido dos brasileiros, articulou para convencer o Hitler a fazer os Jogos de 36 em Berlim. E ele era presidente da Federação Francesa de Futebol na época, e para sacramentar a candidatura de Berlim, ele organizou um jogo de futebol entre a seleção da França e a seleção da Alemanha. E a partir desse jogo, Hitler se convenceu e falou, vamos fazer. Esse cara era um cara conhecido dos brasileiros porque ele se chamava Jules Rimet. Olha. Que deu o nome à taça que a gente ganhou e depois perdeu. E foi derretida por alguma... Jules Rimet convenceu o Hitler. Jules Rimet foi o ator que convenceu o Hitler a fechar... Olimpíada. Vamos fazer a Olimpíada. Tá. Vários amigos dele, principalmente o Goebbels, achavam que era uma boa, mas ele ficou com medo porque abriu a Alemanha para gente todos.
E aí os deuses do esporte pegam um negro americano, Jesse Owens, botam ele lá e ele ganha tudo. Nossa. Que era importante Essa na época, história. que eram as provas do atletismo. O Hitler estava preparado para entregar as medalhas nas provas principais. E aí, uma delas, pelo menos, ele entregou para o Jesse Owens, furioso. Ele entregou pro negro. Entregou. Tá. E aí tem um jornalista famoso da época, Albert Speer, que era muito amigo do Hitler e que fez os melhores livros sobre essa época, sobre a política do esporte nessa época. E ele estava sentado do lado do Hitler na arquibancada numa das provas que o Jesse Owens venceu. Aí o Hitler falou para ele, segundo ele, porque esse é um texto consagrado na literatura olímpica acadêmica. Ele falou, não dá, porque esses negros vêm de muito longe e eles passam a juventude, a infância, pulando de árvore, de galho em galho nas árvores. Uau. Então eles desenvolvem uma musculatura diferente. Isso é uma vantagem injusta, eles deveriam ser banidos dos jogos. Disse Adolf Hitler ao seu amigo na arquibancada em 1936. Há cerca de 2 anos surgiu uma nadadora americana, Lia Thomas, que é trans. Ela foi menina até os 16, depois ela foi menina. As grandes federações, principalmente natação e atletismo, pela quantidade de atletas que elas mexem no mundo inteiro, elas já estão... E a Federação de Esportes College, né, de universitários dos Estados Unidos também, eles têm um programa de transição de 3 anos para atletas trans. Já é uma evolução. Já é uma mega evolução. E esse programa vai reequilibrando os níveis de testosterona e tal, e vai fazendo uma adaptação química, pessoal e esportiva. Uma transformação. Para poder competir para que a da mesma forma. Trans se transforme e com os níveis adequados de testosterona para competir. Testosterona foi o primeiro doping célebre, né? Não foi o único, mas foi o primeiro. Mulheres tomavam testosterona para ficar mais fortes. Para poder ficar forte. Era uma droga famosa com as atletas da Alemanha Oriental, na época do comunismo e tal, que dominaram os jogos durante muitos anos. A Lia fez esse processo, estava apta a competir, vai para a primeira competição, destrói tudo, destrói todos os recordes. Aí, as mães das atletas americanas entraram na justiça com argumentos de que a Lia foi homem até os 16 anos, portanto... Desenvolveu músculos que tomam vantagem justa. E elas ganharam na corte americana. Então, o que me chama a atenção é que, assim, elas ganharam uma batalha jurídica no ano 2000, 2020, usando os mesmos argumentos que Hitler queria usar em 1936. Se você está fazendo uma comparação histórica aí bacana. Mesmo texto. Tudo bem que ele fez uma coisa completamente, né, ficava pulando de galho em galho, a gente entendeu. Mas a forma como aquele atleta ele se desenvolveu, para o Hitler era a mesma coisa. Para as mulheres. Eu não concordo com esse argumento, pessoalmente. Não. E aí as mães ganharam. E aí as duas federações, atletismo e natação, deram uma endurecida para os Jogos de Paris, deram mais uma endurecida nessa transformação. Então, em Paris não vai ter atleta trans? Pode ser que tenha algum, mas a Lia, por exemplo, eu acho que não vai. Porque não vai existe, poder. Então, mas o COI, ele tem restrição em relação a esse tema? O COI nunca tem restrição a nada, mas quando ele tem uma restrição, ele dá um jeito de fazer com que a federação tenha essa restrição. Então, há restrição oficial contra alguns atletas e algumas atletas trans, vem das federações. Então, ele passa a bola para a federação, é isso? Olha, a gente não pode resolver isso, mas você pode proibir. Talvez seja bom você proibir, mas eu não posso fazer nada. Entendi. Não, ele não diz isso aberto, ele diz com portas fechadas. A gente também tem que entender a política esportiva como a gente entende a política real, né? O que fulano faz uma bobagem, eu falo uma bobagem, você olha e fala, não, ele está falando para os eleitores dele. Entendi. É uma bobagem para a gente, mas ele está, né, pregando para o coro da igreja. O COI é a mesma coisa. O presidente do COI é eleito pelo voto dos membros, que são ou representantes de federações,
ou representante de comitês olímpicos nacionais. Tá. Então, o COI vai administrando essa relação. Se as federações querem muito... Politicamente. Política e economicamente. Tá. Se as federações querem muito, deixa. Porque, pô, os caras são os meus eleitores. Na eleição para o presidente do COI. Tem um caso famoso do curling. Sabe aquele esporte de inverno que os caras ficam com uma vassourinha? O curling era um esporte em extinção. E aí começou a ficar cool. À noite a molecada fica vendo na madrugada e tal. E aí o curling cresceu. Então hoje quando você vai no... Eu fui em Sochi na Olimpíada de Inverno, porque era antes da nossa, tinha aqui. O maior estádio era o de hóquei, o segundo maior era o de curling. Quer dizer, também eles colocam... Tem público. O COI, quando ele coloca um esporte, quando ele acrescenta um esporte olímpico, é porque ele vê a tendência, por exemplo, colocar como é que chama? Colocaram o surf, né? Que estava aí. Skate, o skate. Totalmente. A frase... Porque eles sentem, o COI sente o que o público quer, qual é a tendência, o que está pegando, o que está na moda, e coloca? Ele sente porque o COI tem um lado business, negócio. Ele é pressionado? Não. No caso do skate, foi uma decisão do presidente Ba. Ele votou isso na... Você vê que a neta dele gostava de skate? Não, ele falou o seguinte, o que adianta? A gente tá com um pentátlon moderno, boxe, halterofilismo, e a molecada tá andando de skate na rua. Ele veio a sobrevivência do negócio dele. Uhum. E, evidentemente, ele tem patrocinadores, como Coca-Cola, que prefere a molecada do skate do que os caras do pentátlon moderno, que é um esporte de origem militar, que foi ficando. Então, o COI analisa isso, ele tem um instinto de sobrevivência muito grande. Essa abertura é instinto de sobrevivência. Porque ele vai ficando anacrônico, né? Pentátlon moderno, adestramento. Tudo bem que adestramento tem um público gigantesco na Europa e nos Estados Unidos e tal. Todos os esportes equestres têm. Mas ele tem um instinto de sobrevivência fantástico. Em relação ao legado, né? A gente fica prestando atenção quando vai construir um mega evento, principalmente aqui no Brasil. Existe aí uma estrutura que é feita, construída para aquele evento. Quando foi o Rio de Janeiro, vocês se preocuparam com isso? Como é que ia ser depois, para deixar... Porque dizem que o Centro Olímpico lá está tudo abandonado. Não, sim e não. Primeiro o seguinte, os Jogos do Rio custaram 29 bilhões. 29 bi? 9 bi de dólares na época. Então, assim, para gastar essa grana, sendo franco com você precisa ter uma justificativa maior do que 2 semanas de festa na cidade. Claro. E na época que era feito por candidatura, o legado era a grande justificativa das candidaturas. O legado é um jeito de você pedir dinheiro para o seu governo. O legado é um jeito de você convencer o COI. O legado é um jeito de você pedir dinheiro para os seus patrocinadores. O único problema que tem o legado é que o legado é construído, ele é projetado pelo comitê organizador e pelos esportistas e ele é construído pelos políticos e para os políticos. Então, a gente tem um projeto de legado do Rio bastante interessante. Que ficou. E eu já te digo como ficou. Mas a gente foi inexperiente na gestão de comunicação do legado. Londres avisou desde o começo a todos os jornalistas que a boa parte do legado... O legado de Londres era desenvolver a parte leste da cidade, a parte mais pobre. Eles avisaram que ia demorar 6 meses para esse legado funcionar X tudo. A gente não avisou. Então... Não avisou o quê? Como é que seria o funcionamento? A gente falou, vai ter o legado, mas não falou quando que o legado vai estar pronto e disponível. Tá. Londres disse, vai ser... Não esperem nada de legado durante 6 meses. Tá. E a gente não avisou. Então, em janeiro do ano de 17, a concessionária que cuidava do Maracanã, que na época era da famosa construtora envolvida na Lava Jato, Odebrecht, eles montaram um esquema com um jornal carioca de ponta, principalmente com a repórter de um jornal carioca. Chamaram ela, fizeram várias imagens ensaiadas e ela entrou com a notícia de que
os jogos tinham deixado o Maracanã pior do que estava. E aí, para os jogos, foi a terceira reforma do Maracanã. Torraram R$1 bilhão naquele estádio. E ela publicou a matéria sem ouvir a gente. Só foi ouvir a gente com a matéria nas bancas. Aí, quando saiu essa matéria de que o Maracanã está largado, os organizadores deixaram o Maracanã largado, a imprensa estrangeira voltou para cá e foi ver legado. E aí, naquela época, o Parque Olímpico ainda não tinha sido desmontado. Então, a piscina ainda estava lá, cheia de lama. A tela da piscina, que era um trabalho lindo da Adriana Varejão, estava toda rasgada. Então, o Rio ficou como desleixado no legado. Mas o legado dos Jogos do Rio uma boa parte foi entregue antes dos Jogos. Então, por exemplo, metrô na Barra, que é um sonho de uma geração. Tá lá. Tá lá. Foi feito. Foram feitos basicamente 36 mil novos quartos de hotel. Então, a estrutura hoteleira do Rio aumentou. Voltou. Tá. Toda aquela estrutura de transporte pela Zona Norte também, o BRT... tem o BRT que vai para a Zona Sul até Vargem Grande, quase, e tem o BRT que a linha Brasil, né? Transbrasil. Isso tudo foi feito. As reformas de complemento de reforma do aeroporto, na privatização. Uma parte dos aparelhos olímpicos do parque estão sendo usados. Tinha um elefante branco gigantesco que era o IBC, o Centro de Televisão, que era um negócio enorme. Sempre, geralmente é mesmo. Né? Mas o do Rio foi enorme do enorme. Esse material, toda essa estrutura foi transformada agora, só esse ano, no Terminal Gentileza, que é o principal terminal de ônibus urbano do Rio, que vai ser um complexo... Terminal Gentileza, rodoviária, tá sendo ali vai usado, ter o então. estádio do Flamengo e tal. Então, assim, o legado veio, mas ele veio um pouco atrasado. Mas vem. Quer dizer, quando você vai se candidatar como sede, você já coloca tudo isso? Nós vamos fazer isso, nós vamos mudar isso? 50% da sua vitória na candidatura. Mas você apresenta isso, olha, nós vamos fazer tudo isso, como por isso que a gente... Como dizem os argentinos, com lujo de detalhe. Tá, entendi. Tá. Então a gente tinha uma arena do parque que ia virar uma escola. Ela virou uma escola, mas não virou escola seis Demorou para virar, tá, mas entendi. Hoje tem uma escola lá. Tá. O Parque Olímpico abriu uma porta para o Rock in Rio usar também, porque ele usava ali é feito o Rock in Rio agora? O Rock in Rio vai até o Parque Olímpico. Então, o Rock in Rio vendia 500 mil ingressos antes dos Jogos. Com o espaço do Parque Olímpico, ele vende 700 mil. Tem 200 mil pessoas a mais. E o trânsito para o Rock in Rio ficou muito mais fácil, porque tem um terminal ali perto do Parque Olímpico. Mas... Esses aprendizados todos vocês passam, por exemplo, assim como o Japão avisou vocês? A gente passa tudo. Você passou tudo também? Quando acabam os Jogos, por exemplo, 2 meses depois dos Jogos Existe uma do comunicação Rio, entre as cidades? Um tá. No Rio, nós fomos para o Japão. Londres veio para o Rio e fez um briefing gigantesco. Área por área. Tem um briefing de logística, de administração dos resíduos e lixo, de comunicação, todo mundo. E é um briefing de uma semana, cada área faz o seu. Então, Londres veio para cá, foi para o Rio, e nós fomos para Tóquio. Tóquio foi para Paris, tem um briefing, tem uma estrutura de briefing oficial. Várias pessoas de Tóquio estavam no Rio e acompanhavam a gente de perto e tal. Tem tudo isso. Quer dizer, é uma coisa bem feita, na sua opinião? Putz, mega bem feita. Para construir esses mega eventos, tem que ser uma estrutura muito bem feita. Você, na sua opinião, você que estava lá dentro, é uma coisa que te impressionou. É bem feito. Não resta a menor dúvida. Tem o nível de detalhe e o nível de... Uma historinha que aconteceu comigo. Faltavam pelo menos 3 meses para os Jogos. E eu estava num fim de noite ali, no fim de tarde, começo de noite, entregando algum relatório, entregando aqui. Aí chegam dois rapazes, 2 jovens, assim, um garoto de óculos e tal, não sei o quê, muito simpáticos, muito assim, falam, não, a gente é da área de resíduos e a gente quer saber mais ou menos qual a quantidade de lixo que comunicação vai gerar durante os Jogos. Aí eu falei, querida, faltam 3 meses, eu não sei se a gente vai chegar nos Jogos.
não tenho, sei lá, põe aí o suficiente para pizza e Coca-Cola, que é a base da alimentação da turma. Não, mas a gente precisa começar a planejar e tal. Aí eu perguntei para ela quais áreas que já tinham entregue a sua previsão. Aí ela falou, marketing já entregou. Eu falei, então dobra o que marketing entregou. Entendi. E vai ser a nossa. Entendi. Então, assim, moral da história, tem umas áreas de trabalho que começam a se especializar nesses micro detalhes para mostrar a eficiência. Entendi. Tem umas áreas que começam a resolver problemas grandes porque a eficiência deles é obrigatória. E tem parâmetros bastante loucos que você tem que seguir. E você, além disso tudo, ainda tem que preparar para a Olimpíada? É paralelo isso? Porque vem logo depois, né? É complementar. Eu vou ser destroçado, mas eu acho a Paralimpíada um inferno e acho a Paralimpíada anacrônica. Por quê? É um inferno porque ela cola na Olimpíada. Então, por exemplo, você está nas últimas semanas dos Jogos e vem a galera paralímpica fazer reunião de planejamento da Paralimpíada. Você está com a cabeça nos Jogos. Eu acho que o principal problema da Paralimpíada são os critérios de avaliação e de separação dos atletas. Eles têm várias categorias, C1, C2, C3, de acordo com a deficiência, de acordo com o movimento e assim por diante. E esses critérios são móveis. Então, acontece muito. Um atleta está imbatível numa determinada modalidade, numa determinada categoria, imbatível mesmo, aí, de repente, os critérios são atualizados e esse atleta não consegue mais nem competir. Eles tiram o atleta? Não, eles não tiram ninguém. Mas mudam os critérios. Eles só aperfeiçoam os critérios para melhorar a qualidade do espetáculo e do esporte e tal. E você não concorda com isso? Eu não concordo, os critérios têm que ser eternos. Então, por exemplo, a gente tinha um nadador muito famoso, muito querido, o Clodoaldo. Sim. Tubarão, era o apelido dele, ganhava tudo. Mudaram o critério e ele ficou a pé. Aí a gente conseguiu um novo nadador, Daniel Dias, igualmente espetacular, ganhava tudo, mudou o critério, Daniel Dias a pé. Então eu acho que essa... Porque, existe um bastidor aí que não está funcionando. Existe um bastidor político que não me convence. Você pode mudar as regras do futebol, do basquete, impedimento, agora tem VAR, agora não tem, mas o princípio é o mesmo. Entendeu? O Brasil tá ganhando muito, agora eu mudo o princípio. Agora só vale gol de longe, agora só vale gol dentro da área, não dá, entendeu? Entendi. E isso acontece muito no esporte paralímpico, nos Jogos Paralímpicos. Depois tem umas coisas assim, durante uma certa época, os cavalos da equipe brasileira paralímpica viviam na Itália. Eram comprados na Europa e ficavam lá. Então, assim, primeiro, o esporte paralímpico, o esporte equestre paralímpico é muito importante para países que têm tradição equestre paralímpica. Entendi. Agora, entendeu? Aqui no Brasil tem X atletas que querem competir. Perfeito. Vamos competir. Então, vai na época paulista, vai na época de Santo Amaro, vai na época do Rio, os cavalos ficam aqui. Ou, sabe? Mas em alguns esportes, por exemplo, no hipismo paralímpico, eles começaram a comprar cavalos caríssimos e mantinham lá fora. Então tem um desequilíbrio muito grande na Paralimpíada, é isso? Eu acho que tem um desequilíbrio nos critérios, que não são fixos e mudam. Acho que a Paralimpíada só se sustenta porque ela vem no rastro dos Jogos Olímpicos, então as instalações estão feitas, o público está lá, a imprensa está lá. Tem várias controvérsias internas. Eu vi uma vez no Rio, estava tendo alguns atritos com os paralímpicos e falei com o COI. E aí um cara do COI me ligou e falou, fica tranquilo, porque tem um movimento grande aqui de trazer os Jogos Paralímpicos de volta para a nave-mãe, ou seja, de volta para o COI e não para o Comitê Paralímpico. Essa é uma polêmica grande. O universo paralímpico se ofende muito com qualquer tipo de crítica e se ofendeu várias vezes com as minhas críticas, mas eu acho que assim, o espírito paralímpico, o esporte paralímpico é muito importante, muito bonito para as pessoas que sofrem acidentes, que têm deficiências e que merecem encontrar uma nova vida. Mas o sistema dos Jogos Paralímpicos como está e essa questão dos critérios, eu acho que ainda precisa evoluir.
Tá bom. Olha, e tem só pra gente encerrar, eu queria que você falasse do time de refugiados, a gente já nem tem mais tempo. Time de refugiados que representam 120 milhões de pessoas que vão ser atração nos Jogos de Paris. 36 atletas de 11 países. Legal, né? O primeiro time de refugiados foi no Rio. Ah, legal. E, aliás, eu vou fazer publicidade da Netflix, mas vale a pena. Tem um filme maravilhoso chamado As Nadadoras, que conta a história de uma nadadora refugiada da Síria que nadou no Rio. E o filme é legal porque eles reconstroem parte dos Jogos do Rio. A piscina, que legal. a vila, tal, não sei o que. Achei bem divertido. Uma grande evolução. Fiquei muito feliz com essa notícia. É difícil você acreditar que no mundo de hoje tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm casa para morar. 120 milhões de pessoas refugiadas nesse mundo. E a gente produz mais refugiados do que acordo de paz hoje em dia. Então, o COI banca tudo e é um esforço muito bonito de cidadania e de pertencimento. Muito legal. Esses atletas passam a ser considerados. E hoje em dia é tão cool você estar na Olimpíada como atleta da equipe americana, brasileira, como você está lá como atleta da equipe refugiada. E espero que também nesse momento, né, que a gente consiga que as guerras parem um pouquinho também. Essa foi a última vitória de Paris, uma vitória aos 48 do segundo tempo, que ninguém acreditava que eles fossem conseguir. Eles conseguiram uma declaração oficial das Nações Unidas pedindo a trégua. Eles não conseguiram o documento assinado. Na trégua brasileira, a Ucrânia não assinou. Eu estava lá na ONU um dia antes do discurso oficial da trégua olímpica. Estava lá vendo com os diplomatas brasileiros que fazem um trabalho incrível. E aí o embaixador ucraniano na ONU chegou pra gente e falou: eu não vou poder assinar porque a Rússia está assinando e tal. Já tinha não tinha obviamente guerra, mas já tinha algum conflito. Mas eu queria dizer que a Ucrânia apoia e tal, não sei o quê. A trégua seria muito importante se ela fosse universal e respeitada, né? Porque a trégua vem da época grega, né? Que os exércitos faziam trégua porque os atletas eram militares. Então eles tinham que competir, eles tinham que parar de lutar. Mas pelo menos a ONU fez uma declaração oficial chamando os países em guerra a parar de dar tiro, pelo menos durante as 2 semanas dos Jogos. Muito bem, Mário. Obrigada, viu, por ter vindo aqui, tantas histórias. Eu acho importante a gente colocar, né, esse bastidor das histórias. Eu peço desculpas que eu falo muito. Não, imagina. Olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo enorme, por tudo que a gente conversou aqui, tá? Obrigado. E você, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. A gente está aqui sempre compartilhando um conteúdo para você aprender também. Até a próxima.